só Você a precisa se folha dela. levantar Eu sei. quando você for falar isso. Foi bom, você. Imprimiu? Pronto. Deputado, a gente começa assim, depois se for o caso a gente adapta, tá? Vamos lá. Pode começar. Isso, esse é de pé, tá? Não, então. Aí, pode. Campanha. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Convido para fazer parte da mesa, mas antes explico que estão conosco nesta sessão a ministra Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente José Sarney, que foram convidados para fazer parte da mesa. O presidente Sarney e a ministra Carmen Lúcia têm compromissos urgentes e, por essa razão, não farão parte da mesa. Mas, portanto, eu inicio a sessão solene em homenagem aos senhores José Gerardo Grossi e Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, advogados brasileiros falecidos recentemente. Essa sessão foi requerida por este deputado Paulo Tejera. Convido para compor a mesa as seguintes autoridades: o ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes. O senhor José Eduardo Cardoso, ministro de Estado da Justiça de 2011 a 2016. O senhor Antônio Fernando de Souza, Procurador-Geral da República de 2005 a 2009. O senhor Roberto Gugel, Procurador-Geral da República de 2009 a 2013. O senhor José Geraldo Souza Júnior, Reitor da UNB de 2008 a 2012. O senhor Eduardo Ferrão, advogado no escritório Antônio Lúcio Ferrão, Advogados Associados. Inicio a sessão lendo o discurso do presidente da Casa. Antes, convido a todos para acompanhar em posição de respeito o hino nacional.
Passo a leitura do discurso do presidente efetivo desta Casa, presidente Rodrigo Maia. Senhoras e senhores, prezados familiares dos profissionais que hoje homenageamos e ilustres representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, sejam todos muito bem-vindos à Câmara dos Deputados. Estamos reunidos nessa sessão solene para prestar uma justa e merecida homenagem a dois grandes brasileiros, dois advogados que muito se dedicaram à justiça e à sociedade desse país. Refiro-me aos doutores José Gerardo Grossi e Luiz Carlos Sigmaringa Seixas. Inicialmente, gostaria de agradecer ao nobre deputado Paulo Teixeira por ter requerido a realização dessa sessão de homenagem. Iniciativas como essa dão a essa Casa do Povo a oportunidade de enaltecer o trabalho e a vida de expoentes da sociedade brasileira, como é o caso dos homenageados de hoje. Senhoras e senhores, recentemente o Brasil perdeu dois advogados de grande destaque na luta contra as injustiças que acometem todos os brasileiros. Eles transformaram o exercício do direito em uma missão contínua a favor das pessoas, protegendo direitos e garantias asseguradas em lei. Sem dúvida, essa deve ser a maior inspiração de todo profissional do direito, desafio que os nossos homenageados superaram com excelência. José Gerardo Grossi exerceu diversas funções ao longo de uma carreira inteiramente dedicada ao direito. Iniciou sua trajetória atuando como advogado em Minas Gerais, mudando-se para a nova capital do país nos anos 60, trabalhou como defensor público, como promotor e como professor da Universidade de Brasília. Foi também, durante décadas, um dos advogados mais importantes e atuantes da capital federal, sendo escolhido por 3 biênios conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seção Distrito Federal. Por seu profundo e amplo domínio nos estudos jurídicos, foi escolhido ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, nos anos 90, vindo a ser nomeado ministro efetivo daquela corte em fevereiro de 2006. Os predicados associados à memória de José Gerardo Grossi, frutos de uma vida inteira de muito trabalho e de muito empenho, seriam suficientes para preencher todo o tempo destinado a esta sessão. Mas hoje temos a honra de homenagear também outro advogado, político e homem público dessa nação, o saudoso Luiz Carlos Sigmaringa Seixas. Senhoras e senhores, nos anos 70, Sigmaringa Seixas defendeu diversos presos políticos durante o regime militar, insurgindo-se com coragem e determinação contra a tirania e a perseguição. Em 1976, tornou-se conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Distrito Federal, cargo que viria a exercer durante quase 10 anos. Na busca por levar sua luta além das Cortes de Justiça, lançou-se à política, tendo sido eleito deputado federal constituinte em 1986. Durante a Assembleia Nacional Constituinte, posicionou-se contra a discriminação racial, contra a pena de morte e a favor dos direitos dos trabalhadores da reforma agrária. Mas aquele seria apenas o início de uma longa e profícua carreira política dedicada ao povo desse país. Foi deputado federal por 2 mandatos, tendo ocupado diversos cargos de destaque nesta Casa, e concorreu ao cargo de vice-governador do Distrito Federal nas eleições de 1998. Senhoras e senhores, como todos sabemos, a vida está repleta de injustiças.
Muitos são os crimes, as injúrias, as ameaças e as humilhações por que passa diariamente o povo desse país. Esse é um flagelo que a todos atinge, mas alcançaria níveis ultrajantes se não houvesse no Brasil cidadãos como os doutores José Geraldo Grossi e Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, homens que dedicaram a vida à difícil tarefa de defender os mais pobres e lutar a favor da justiça. Concluo esse pronunciamento de abertura, enaltecendo mais uma vez a memória, as conquistas e a vida desses dois grandes juristas. Sem dúvida, se tivéssemos mais profissionais como Gerardo Grossi e Sigmaringa Seixas, haveria menos injustiça nesse país. Certamente, a luta desses notáveis cidadãos em prol do nosso povo fez do Brasil um lugar melhor. Muito obrigado, presidente Rodrigo Maia. Eu peço ao deputado Rui Falcão que assuma a presidência da mesa para que eu faça o meu discurso de homenagem ao doutor José Gerardo Grossi e ao doutor Luiz Carlos Sigmaringa Seixas. Passo a presidência ao deputado Rui Falcão. Essa poltrona me cai bem. Essa poltrona me cai bem. Ela é difícil. Com a palavra, o deputado Paulo Teixeira. A Câmara Federal tem a honra de prestar as homenagens a dois grandes homens públicos que honraram a história do nosso país e da advocacia brasileira: José Gerardo Grossi e Luiz Carlos Sigmaringa Seixas. José Gerardo Grossi nasceu em 22 de agosto de 1932, em Abricampo, como ele dizia, perto de Manhuaçu. Formou-se em Direito em 1957 pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Iniciou sua vida profissional como advogado em 1958, nas comarcas de Abricampo e Manhuaçu, em Minas Gerais. A profunda convicção democrática o acompanhou por toda a sua vida. Pela defesa firme de suas ideias, pagou alto preço pessoal na luta contra o arbítrio. Iniciou sua carreira acadêmica em 1964, como professor de Direito Constitucional, Direito Penal e Direito Administrativo no Departamento de Direito Público da Universidade de Brasília, UNB. Em 1965, foi demitido por motivos políticos, juntamente com outros 14 professores. Em solidariedade a eles, outros 200 professores pediram exonerações de seus cargos. Em 1965, ingressou na carreira de defensor público e, mais tarde, exerceu a carreira de promotor público e, em 1969, sofreu sua segunda cassação do seu cargo de promotor público, desta feita pelo ato institucional número 5, juntamente com o grande amigo de toda a vida, José Paulo Sepúlveda Pertence. Trabalhou no Supremo Tribunal Federal como secretário jurídico do então ministro Hermes Lima, cassado igualmente pela ditadura militar. José Gerardo trabalhou no escritório de advocacia do ministro Victor Nunes Leal. Foi ministro efetivo do Superior Tribunal Eleitoral nos anos de 2002 a 2008. Como advogado, foi um brilhante advogado, combativo,
Advogou para a liderança de diferentes espectros políticos, como Antônio Carlos Magalhães e Luiz Inácio Lula da Silva, de que foi grande amigo. José Gerardo Grossi era uma pessoa íntegra, generosa, solidária e autêntica. Deixou a viúva Maria Adelaide Penaforte Pinto Queiroz, que também trabalhou com ele durante 40 anos. Deixou os filhos Vitor, José Arthur, Murilo, Tiago, Valeriana, Maria e Antônio Miguel. Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, Sig, nasceu em 7 de novembro de 1944, na cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro. Formou-se em Direito pela Universidade Federal Fluminense e em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Mudou-se para Brasília em 1976, seguindo os passos do seu pai, Antônio Carlos Sigmaringa Seixas, que se mudou para a cidade após ter sido preso pela ditadura militar. Foi conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil e membro da Comissão de Direitos Humanos do Distrito Federal. Foi fundador do Comitê pela Anistia, conselheiro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz e da Anistia Internacional. Advogou para presos políticos e para perseguidos pelo regime militar. Foi advogado dos padres franceses Aristides Camillo e François Guriot, expulsos do Brasil. Foi deputado constituinte pelo PMDB de 1987 a 1990. Como deputado constituinte, foi relator da comissão que elaborou o capítulo da União, Distrito Federal e Estados. Fundou o PSDB e foi reeleito deputado federal em 1990. Posteriormente, foi eleito deputado federal pelo PT, de 2003 a 2007. Nesta ocasião, foi presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Excelente advogado. Ele foi conselheiro do ex-presidente Lula para os assuntos do judiciário e se tornou amigo e confidente do ex-presidente. Hábil e conciliador, tinha pés de algodão para transitar entre os poderes. Generoso, solidário, hábil. E a sua habilidade é um exemplo para os dias de hoje, de uma sociedade polarizada, da intolerância. Sig era exatamente o contrário. Era o homem do diálogo. Sig, como chamavam os amigos, teve ao seu lado a força de sua esposa, Dona Marina Lúcia de Carvalho, com quem teve 2 filhos, Guilherme Sigmaringa Seixas e Luísa de Carvalho Sigmaringa Seixas. A vida deles, Sig e Grossi, se encontraram na luta pela democracia. Eram amigos queridos, compartilhavam o amor ao direito, o compromisso com o Brasil e os mais importantes valores da liberdade e da justiça. Para eles, como advogados, vale a frase célebre de Sobral Pinto: a advocacia não é profissão de covardes. Da vida deles, para explicar o sofrimento da partida, vale uma frase de Guimarães Rosa: Deus nos dá pessoas e coisas para aprendermos a alegria. Depois, retoma coisas e pessoas para ver se já somos capazes da alegria sozinhos. Essa a alegria que ele quer. Guimarães Rosa. Grossi e Sig nos inspiraram na defesa da democracia, do Estado de Direito e da Constituição. Lutas tão necessárias nesse tenebroso momento que passa o Brasil. Nos ensinaram a alegria. Se foram para ver se somos capazes da alegria sozinhos. Essa a alegria que Deus quer. A José Geraldo Grossi, a Luiz Carlos Sigmaringa Seixas,
nós, parlamentares, em nome dos brasileiros, prestamos as nossas homenagens nesta manhã. Muito obrigado. Devolvo a presidência dessa sessão solene para o deputado Paulo Teixeira. Passo a palavra agora, agradecendo a presença, para o ministro Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Você vai passar para a mesa primeiro. Passa só para a mesa primeiro, depois eu falo pelo Guimarães pela memória. Tá bom. Bom dia a todos. Cumprimentar o deputado Paulo Teixeira, que preside esta sessão. Cumprimentar o Dr. José Eduardo Cardoso, ex-ministro de Estado da Justiça, Dr. Roberto Monteiro Gugel Santos, Dr. Antônio Fernando, ambos procuradores-gerais da República, professor José Geraldo Souza Júnior, reitor da Universidade de Brasília de 2008 a 2012, meu colega na Universidade de Brasília, senador Dr. Eduardo Ferrão, cumprimentar o presidente José Sarney e, na sua pessoa, todas as autoridades aqui presentes, cumprimentar os familiares de José Gerardo Grossi e Luiz Sigmaringa Seixas, Adelaide, Marina, todos os filhos, senhoras e senhores. Hoje temos a oportunidade de, na Câmara dos Deputados, participar desta justíssima homenagem a dois homens que fizeram história no Brasil. No momento em que se discute no Brasil e no mundo a sobrevivência da democracia, ou pelo menos a sobrevivência da democracia liberal, como nós a conhecemos e cultivamos, é oportuno, acho, rememorar a história desses dois homens que travaram, como já foi dito aqui, da peroração do discurso feito pelo deputado Paulo Teixeira, dessa belíssima oração, que travaram o bom combate pelo restabelecimento da democracia no Brasil. Ainda há pouco conversava, não faz muito, com o presidente José Sarney, e nós comentávamos que algumas dessas conquistas que nós tivemos, a conquista da democracia, ou mesmo a conquista da estabilidade econômico-financeira, parece que para as novas gerações são dádivas irrelevantes. Não parecem que as novas gerações não parecem valorizar. Tanto é que, de quando em vez, aparecem mensagens nessas manifestações dizendo: restauremos a ditadura. Esses homens, ou a história desses homens, conta o que significa a ditadura. Eu não canso de dizer, Zé Gerardo, que nós, e eu estive na Universidade de Brasília de 75 a 1978. E ao fazer as anotações para falar algo aqui, eu vi as memórias de SIG. A universidade em 77 foi tomada, foi invadida, e SIG estava na banca da advocacia defendendo os estudantes. Então é preciso saber que essa democracia, a construção da democracia, que é um trabalho cotidiano, é um trabalho que exige de nós ação contínua
Isso custou muito sacrifício. Olha o depoimento de Sig. Durante os anos de 76 e 77, a UNB foi palco de mais uma grande crise. A outra crise já foi referida por Paulo Teixeira ao falar da cassação do Grossi como professor e depois se seguiria a sua cassação como promotor. Mas diz então Sig, durante os anos de 76 e 77, a UNB foi palco de mais uma grande crise. Nesse processo, me envolvi fortemente. Houve, nesse período, centenas de prisões que ocorriam no campus. Eu as vi. Ainda hoje, eu ouço o grito de um colega, e era uma situação bastante dramática. Nós, do direito, tendíamos a não fazer a greve. E por uma dessas ironias do destino, presidente Sarney, a invasão da UNB se deu com base num habeas corpus, um habeas corpus estranho, feito por alguns colegas que diziam que estavam sendo impedidos por outros colegas de ter acesso às aulas. E quem era coator? Coator por omissão? O reitor de então. Então se dizia, era preciso que se desse um habeas corpus para que eles pudessem transitar no campus. E esse habeas corpus foi dado, essa liminar foi dada. Depois foi cassada, mas ela foi o pretexto para que a polícia adentrasse o campus e não mais de lá saísse. E eu me lembro, então, que naquele momento a polícia entrou no campus e começou a fazer as prisões dos supostos líderes. E operavam da maneira mais ou menos discreta, tanto quanto é possível ser discreta nessas situações, fazendo com que blocos de policiais se aproximassem do alvo do jovem estudante que seria preso e para conduzi-lo próximo a uma das escadas que levaria ali aos porões do Minhocão. E um desses estudantes, assustado, saiu a gritar e a escapar desses blocos, desses grupos. E depois se refugiou lá na ala sul, na área de química ou física. Ainda hoje ecoa nos meus ouvidos esse grito como se fosse um grito de uma ambulância pedindo socorro. Esse era o momento por que passava a universidade. E isso é descrito por Sig aqui. A polícia ia ao campus e efetuava prisões indiscriminadamente numa típica ação de intimidação. Conduziam os estudantes a uma delegacia qualquer, faziam uma triagem e identificavam eventuais lideranças que eram mantidas detidas. E aí é bom lembrar, a prisão, essa prisão para averiguação sob a Lei de Segurança Nacional, durava pelo menos 30 dias. E liberavam os demais. Não houve violência física nessas prisões, diz Sig, mesmo contra aqueles que eram indiciados em inquérito e permaneciam presos provisoriamente por 30 dias. Concluídos os inquéritos, não houve sequer denúncia por parte do Ministério Público. Era apenas uma medida de intimidação. Portanto, falar dessas duas pessoas é falar na luta pela restauração da democracia no Brasil e no restabelecimento dessa democracia. Zé Gerardo Grossi lembra todas as vicissitudes por que passou a Universidade de Brasília, já no seu início, com a dispensa como professor, e depois vem a sofrer aquilo que se chamou a segunda cassação. Em 1969, é aposentado compulsoriamente com base no ato institucional número 5. Passa, então, a enfrentar a luta na advocacia, onde, como já foi destacado, ele teve enorme sucesso. Admirado por pessoas dos mais distintos espectros políticos. Grossi era realmente uma unanimidade.
e foi um dos maiores nomes da advocacia do país. Grossi narrava, ao tratar em 2008 dos 50 anos do recebimento de sua carteira profissional, que sua atuação consistira em 50 anos de lutas com vitórias e derrotas, alegrias e tristezas, com momentos de euforia e desânimo, mas com a certeza inquebrantável de que a advocacia e a democracia se irmanam. São palavras dele. Concluindo que quando esta desfalece, como tantas vezes tem acontecido, são os advogados os primeiros a buscarem sua ressurreição. De fato, sua trajetória, que cruza com a de importantes nomes da nossa República, perpassa diferentes momentos históricos. É exemplo claro de como a advocacia mostra-se essencial não apenas à realização da justiça, mas à própria garantia da nossa democracia. Eu gostaria de encerrar dizendo que hoje, ao homenagearmos a memória de José Gerardo Grossi e Sigmaringa Seixas, à Câmara dos Deputados fazer essa homenagem, nós estamos fazendo uma homenagem a dois lutadores pela democracia no Brasil, na presença desta figura ímpar que contribuiu decisivamente para o restabelecimento da democracia no Brasil, que é o presidente José Sarney. Muito obrigado. Obrigado, ministro Gilmar Mendes. Registro a presença do Dr. Eduardo Ribeiro de Oliveira, ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça, hoje advogado. Dr. Marcelo Ribeiro, advogado, ex-ministro do TSE. Da deputada federal Lídice da Mata. Do ex-ministro Ricardo José Ribeiro Genuíno. Do deputado distrital Chico Vigilante, do jornalista Ricardo Amaral, os senadores Paulo Rocha, a senadora Zenaide Maia, o senador Jacques Wagner, Marina de Carvalho Sigmaringa Seixas, esposa do deputado Sigmaringa, Maria Adelaide Penaforte Pinto Queiroz, esposa do Dr. José Geraldo Grossi, Cristiano Zanin Martins, o ex-deputado João Paulo Cunha, o ex-deputado Newton Lima Neto e o advogado e ex-procurador-geral da República Aristides Junqueira Alvarenga. Passo a palavra agora para o ministro de Justiça de 2011 a 2016, José Eduardo Martins Cardoso. Excelentíssimo senhor deputado federal Paulo Teixeira, que preside essa sessão de honra, excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, excelentíssimos senhores ex-procuradores gerais da República, Dr. Antônio Fernando de Souza, Dr. Roberto Gurgel, excelentíssimo senhor advogado Dr. Eduardo Ferrão, excelentíssimo senhor José Geraldo Souza Júnior, ex-reitor da Universidade de Brasília, nos anos 2008 a 2012, familiares dos advogados homenageados, José Gerardo Grossi e Sigmaringa Seixas, senhoras e senhores aqui presentes, a quem saúdo na pessoa de Sua Excelência o presidente José Sarney. Inicialmente eu gostaria, em nome do grupo de advogados denominado Prerrogativas, ao qual Sigmaringa Seixas era um dos membros, e
tão bem coordenado pelo Dr. Marco Aurélio Carvalho, de ler um pronunciamento que me pedem esses advogados que eu fizesse em seu nome. Peço vênia, então, para que possa fazer. Com muita honra, faço uso da palavra nessa sessão solene que a Câmara dos Deputados realiza, em homenagem aos senhores José Gerardo Grossi e Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, advogados brasileiros falecidos recentemente. A minha intervenção tem como objetivo expressar o pronunciamento. Falo, portanto, não apenas como ex-parlamentar da Casa e amigo pessoal dos homenageados, mas também como porta-voz desse coletivo do qual faço parte e que tem na figura dos homenageados alguns dos seus ícones inspiradores e seus membros indeléveis. Em seus quase 50 anos de atuação profissional e política, Luiz Carlos Sigmaringa Seixas encarnou de maneira exemplar a síntese do exercício da advocacia com a atividade política, em seus sentidos mais nobres e elevados. Com Grossi não foi diferente. Combativos e corajosos, abraçaram com competência singular as funções que desempenharam. O primeiro dos compromissos do advogado deve ser em defesa das liberdades, sem as quais o Estado de Direito caminha para a asfixia e as garantias dos cidadãos perecem inapelavelmente. E para que sejam asseguradas as liberdades essenciais à atuação dos advogados e ao império da lei, não se pode transigir em relação à plenitude de um regime verdadeiramente democrático. Tais crenças jamais deixaram de conduzir a trajetória invulgar desses dois grandes brasileiros. Luiz Carlos Sigmaringa Seixas iniciou a sua militância advocatícia ainda no período sombrio da ditadura militar. Sigmaringa não hesitou em dedicar-se à defesa de presos políticos e de perseguidos pelo regime autoritário da época. Em paralelo, sua voz esteve alinhada com as causas de anistia e da recuperação do respeito aos direitos humanos. Assim, ainda jovem, Sigmaringa Seixas obteve o reconhecimento precoce de um papel meritório na luta intencional de resistência ao autoritarismo e aos abusos cometidos pelo regime de 1964. Sua trilha, naturalmente, o associou aos esforços da sociedade civil pela restauração da democracia. Nesse período, a Ordem dos Advogados do Brasil constituiu sua trincheira preferencial, a partir da qual desenvolveu inúmeras articulações com grupos e instituições emergentes que protagonizavam a vanguarda da recuperação institucional democrática em nosso país. Nessa fase, Sigmaringa Seixas originou laços com os movimentos sociais, alguns dos quais ainda proscritos. Soube conservar tais vínculos até sua morte, nutrindo-se com base numa inabalável pregação em favor da correção das desigualdades e da justa distribuição de riquezas. A notoriedade angariada no exercício fiel e exitoso da advocacia, invariavelmente amparada no resgate dos valores da legalidade e do primado das liberdades de expressão e de manifestação política, levou Sigmaringa ao parlamento. Foi integrante desta Casa Legislativa. Como deputado federal constituinte, orientou a sua atuação com rara sensibilidade política, alcançando resultados significativos na estrutura institucional garantidora do acesso à justiça pelos cidadãos brasileiros, ao lograr significativos avanços em prol das defensorias públicas. A partir de então, a comunhão de virtudes pessoais e políticas celebrizaram a personalidade de Sigmaringa. Habilidoso articulador, sua propensão ao diálogo que proporcionava a superação de fronteiras partidárias, sem mácula ou incoerência, trouxe a ele notoriedade e acatamento generalizado em inúmeros e representativos segmentos. Em momentos difíceis, sua busca pela pacificação de oponentes, movido pelos predicados da lucidez e do equilíbrio, o converteram num personagem político singular. Sigmaringa Seixas, dentro e fora do parlamento, passou a corporificar a imagem da prudência. Somente alguém dotado de intrínsecos e genuínos traços de discrição e humildade seria admitido a desempenhar semelhante papel. Mas Sigmaringa era visto por todos como interlocutor confiável, negociador desinteressado, homem de Estado vocacionado e conciliador dirigente. Grossi, por sua vez, ao longo de dezenas de anos dedicados à ciência do direito, fez da sua vida um rastro luminoso de exemplos edificantes. Tais qualidades incomuns os transformaram frequentemente em pontos de conexão de vertentes antagônicas. Mas ninguém se engane, Sigmaringa e Grossi nunca transigiram em relação aos princípios cardeais do direito e do Estado democrático. Sempre foram identificados com os paradigmas da ética e da decência como homens públicos. Disso jamais se distanciaram. Daí o respeito absoluto que gozavam indistintamente em setores sociais, classes produtivas ou instâncias políticas. Esses eram Sig e Grossi, arautos da tolerância, os combatentes da democracia, de quem sentimos tanta saudade e que fazem tanta falta nesses tempos
tão bicudos. Ficam registradas aqui as memórias vivas que Luiz Carlos Sigmaringa Seixas e José Gerardo Grossi despertam em todos os juristas e advogados sintonizados com os seus admiráveis exemplos de vida. São as palavras do grupo de advogados prerrogativos. Senhor presidente, eu apenas gostaria de acrescentar algo pessoal, por uma razão muito simples. Eu vivi neste plenário talvez os momentos mais tormentosos e difíceis da minha vida, como parlamentar e sem ser parlamentar. Vivi bons momentos, alegrias da boa disputa e das boas vitórias, a tristeza de momentos tensos em que julguei que a democracia estava arranhada e atingida, momentos em que, ao vir a essa tribuna, eu pensei que a minha vida seria diferente dali para frente. A minha vida profissional e pessoal estava lançada em alguns momentos em que estive nessa tribuna. Recordo isso, senhor presidente, para dizer que talvez, apesar de todos esses momentos que aqui vivi, eu nunca tive uma tarefa tão difícil como essa, ao ler esse texto e ao dizer essas palavras, presidente Sarney. Por uma razão muito simples. É a primeira vez que em momentos difíceis venho a esta tribuna sem que ali, naquela ponta, estivesse um homem que eu conheci de cabelos grisalhos que depois ficaram brancos. Um homem que sempre me amparava nas horas difíceis, que me estimulava nos momentos de crise e me dava coragem e energia. Um homem que me ensinou a ser tolerante com quem não pensava como eu. Um homem que não disputava poder. Poucas vezes eu vi um político que não disputasse poder, doutor Gurgel. E poucas vezes eu vi um advogado que brigava mais pelas causas pro bono do que aquelas em que recebia honorários. Esse homem era Luiz Carlos Sigmaringa Seixas. Tornou-se o amigo, tornou-se um membro da minha família. Não é à toa que, quando tive a honra de assumir o cargo de ministro de Estado da Justiça, citei nominalmente 2 amigos que me fizeram, a meu ver, ocupar aquele cargo. E ele era um deles. Por isso é difícil, deputado Paulo Teixeira, fazer essa homenagem pós-mortem a Luiz Carlos Sigmaringa Seixas e a outro grande amigo, Dr. Grossi. Não raras vezes, em situações de crise, Sigmaringa me levava à casa de Grossi, com a sua ponderação, com o seu conhecimento jurídico, com o seu discernimento. Ele me ajudava a tentar entender o que muitas vezes era incompreensível. E me ajudava a tolerar aquilo que me parecia intolerável. A democracia exige situações desse tipo. Por isso, ambos nos fazem falta, muita falta. Falta imensa, falta irreparável, falta incomum, falta que me embarga a voz nesse momento, porque ela é muito doída para mim, para os seus amigos, para os seus familiares. Todos irão, nós inclusive. Mas com Grossi e com Sigmaringa Seixas há uma diferença. Eles foram, mas estiveram. Muitos que foram não estiveram. Eles estiveram como pais, como maridos, eles estiveram como amigos, estiveram como combatentes da democracia, estiveram como seres humanos de luz que nos davam energia. Eles foram, mas estiveram. E exatamente porque estiveram, eles estão nas nossas mentes, estão nas nossas vidas para todo sempre. Minha sincera homenagem aos 2 advogados. Obrigado, ministro José Eduardo Martins Cardoso. Registro a presença do Dr. José Eduardo Alckmin, advogado, ex-ministro do TSE, Dr. Pedro Gordilho, ex-ministro do TSE e advogado, José Cruz Macedo, desembargador do TJ do Distrito Federal, Dr. Marcelo Leal de Lima Oliveira, advogado, Sr. Délio Lins e Silva Júnior, presidente da seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Agradeço a presença de Vossa Excelência, representando aqui a Ordem dos Advogados.
deputado Alencar Santana, deputado Charles Fernandes, deputado Rogério Correia, deputado José Guimarães, deputado Célio Moura, deputada Érica Cocai, doutor José Amilcar, a ex-deputada federal Maria Laura, Roberto de Figueiredo Caldas, ex-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, deputado José Guimarães, a deputada Arlete Sampaio, deputada distrital do Distrito Federal, Pedro Rogério Moreira, jornalista e escritor, ex-deputado Paulo Delgado. Eu quero pedir para que o doutor Zanin, da tribuna, possa ler uma carta do ex-presidente Lula em homenagem a José Gerardo Grossi e a Luiz Carlos Sigmaringa Seixas. Bom dia a todos. Cumprimento o deputado Paulo Teixeira, o ministro Gilmar Mendes, o doutor Antônio Fernandes Souza, doutor Roberto Gugel, doutor Eduardo Ferrão, doutor José Geraldo de Souza Júnior, presidente Sarney, todas as autoridades aqui presentes, senhoras e senhores. Passo a ler a carta, então, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Senhoras e senhores deputados, querida Marina, querida Adelaide, amigos e amigas, é, acima de tudo, justa esta homenagem aos advogados José Geraldo Grossi, Luiz Carlos Sigmaringa Seixas. Justiça foi o que sempre buscaram ao longo da vida, que também os uniu no sentimento da amizade e da solidariedade. Nós, que tivemos o privilégio de conviver com eles, sabemos o quanto se dedicaram ao exercício da profissão que amavam. No ofício da advocacia, Dr. Grossi e o companheiro Sig nos ensinaram que a defesa do que é direito é essencial à democracia. A generosidade e a coragem andavam juntas com esses dois amigos que nos deixaram. Desde a juventude, lutaram pela liberdade para si e para o povo brasileiro. Enfrentaram o arbítrio, a perseguição, a injustiça, mantendo sempre a esperança e a alegria de viver, por mais difícil que fosse a realidade. Doutor Grossi e Sigmaringa nos deixaram num momento especialmente duro para a democracia e para o país. No momento em que lutar por princípios universais, como o direito de defesa, a garantia do contraditório e do devido processo legal, significa defender o espírito democrático da Constituição contra os poderosos interesses que tentam reescrevê-la. Nessa luta, muitas vezes desigual, contra as barreiras do ódio, da intolerância e do poder desmedido, Dr. Grossi e Sigmaringa continuam presentes entre nós. Estarão toda vez que alguém se levantar contra a injustiça e a opressão, toda vez que alguém defender a liberdade e o direito. Curitiba, 1º de outubro de 2019, Luiz Inácio Lula da Silva. Obrigado, doutor Cristiano Zanin. Anuncio aqui, registro a presença do deputado Eli Borges, senador Jacques Wagner. Quero, então, passar a palavra ao senhor José Geraldo Souza Júnior, reitor da Universidade de Brasília, de 2008 a 2012. Enquanto isso, anuncio a presença da senhora Vera Lúcia Santana Araújo, advogada da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal em Torno, Núbia Wellerson Vieira,
do Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, o padre Hernani Pinheiro, da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, a deputada professora Rosa Neide e o Gilberto Carvalho, que foi chefe de gabinete da Presidência da República. Passo a palavra ao doutor José Geraldo Souza Júnior. Senhor deputado Paulo Teixeira, autor do requerimento da sessão solene, que preside a sessão, ministro Gilmar Mendes, ministros Eduardo Cardoso, doutor Roberto Gurgel, doutor Antônio Fernando de Souza, doutor Eduardo Ferrão, cumprimento o presidente Sarney, a ministra Carmen Lúcia, as demais autoridades, os amigos, os companheiros de luta de Sigmaringa Seixas e de Grossi, aqui nesta sessão. Não é só o vocábulo com elegância da língua francesa que expressa a fidalguia, a generosidade e a honradez de Luiz Carlos Sigmaringa Seixas. Seu modo de ser e agir sempre foi a representação do cavalheirismo que o escritor inglês Percival Wayne imprimiu ao personagem título do seu romance de 1924, Beau Geste. Todos os que conhecemos Luiz Carlos sabemos bem desse seu jeito de ser, tomando forma invariavelmente em gestos nobres, porque, ao contrário de muitos fariseus e doutores da lei, sempre foi exaltado sem necessitar sentar-se no primeiro banco. No livro Advocacia em Tempos Difíceis, Ditadura Militar 1964-1985, Luiz é naturalmente um dos entrevistados. E mesmo com um roteiro que apreende em detalhe a força de uma biografia pronta para o diálogo, o presidente Paulo Teixeira disse pés de algodão, né? Porém, sem desvios, altiva, corajosa, ele próprio contemporiza o reconhecimento que granjeou para não se deixar envaidecer. Quando os entrevistadores abrem a oportunidade para se autodefinir, Dr. Sigmaringa gostaria que o senhor ficasse à vontade para dizer as suas palavras finais. A sua resposta é a sobriedade que não se esbanja em arrogância narcísica. Primeiramente, agradecer a escolha de meu nome para esse depoimento. Depois, deixar claro que o meu papel na luta dos advogados de presos políticos não teve a importância de tantos outros colegas. Por fim, dizer que trabalhos desse tipo são muito importantes, pois ficam como registro para a memória do país, para a história do Brasil, talvez no seu período mais sombrio. O registro de uma luta heróica empreendida por gente corajosa e que deve servir de exemplo para as novas gerações. E é também uma homenagem àqueles que, na sua luta contra uma ditadura sanguinária, foram presos, torturados e deram as suas vidas para que o Brasil retomasse o caminho da liberdade e da justiça social. Esse modo discreto de ser, que vai do anonimato de uma solidariedade que jamais desassistiu um desvalido, sem exigência de retorno, ou um projeto que valesse o apoio para seu seguro credenciamento, foi o balizador para definir, aceitando ou recusando, convocações para o exercício de altos cargos na administração ou no sistema de justiça. Para ele, o exercício de cargos públicos só pode dar-se por meio de requisitos que se orientem pela função social desses mistérios, jamais pelo obséquio ou pelo carreirismo. Note-se que, nesse quesito, se inclui 3 vezes recusada a indicação para que assumisse assento no Supremo Tribunal Federal. Os livros e entrevistas que registram a sua biografia trazem um rol expressivo de situações relevantes nas quais se distinguiu. Seu colega e irmão por filiação afetiva, no
acolhimento patriarcal que o seu pai e nosso mestre comum na advocacia, Antônio Carlos Sigmaringa Seixas, estabeleceu por agnação, acompanhei ou compartilhei muitos desses momentos e das tensões que eles provocavam, na Ordem dos Advogados do Brasil, no Distrito Federal, na composição da primeira Comissão de Direitos Humanos, instalada depois da 8ª Conferência Nacional da OAB, em 1980, na Comissão Brasileira de Justiça e Paz da CNBB e na fundação da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília, para a continuidade da luta por dignidade, contra a tortura, a violação sistemática de direitos humanos, mas também para inserir na agenda dos direitos fundamentais os direitos sociais, econômicos e culturais, e o reconhecimento político do protesto e da reivindicação de movimentos sociais, até então criminalizados, pela aplicação da legislação de exceção, em forma de Lei de Segurança Nacional, no SEBRAD, Centro Brasil Democrático, em Brasília, na mobilização pela autonomia e a representação política do Distrito Federal, em conjunto com as mobilizações por eleições diretas no país, por anistia e por uma constituinte que permitisse a mediação política para um regime civil de enunciado democrático, valores que depois ressignificaria na própria experiência constituinte, em seu trabalho de relatoria do capítulo do Distrito Federal e da institucionalização de um Ministério Público menos representação da coroa e corporativa e mais defensor do povo e da cidadania. Na costura desse grande tecido para a confecção do figurino de um novo país, o nosso Luiz alinhava o fio consistente de um cotidiano feito de dias, noites e madrugadas de escaramuças, de enfrentamentos, num movimento contínuo, diuturno, sem esmorecimento, para resistir e avançar num campo minado, muitas vezes cruento, sempre em disputa entre a exceção e a luta por democracia. Ora, o mandado de segurança para assegurar o voto da representação estudantil no Conselho Universitário da UNB e começar a erodir a intervenção militar na universidade. Ora, a carga nos processos do STM para poder copiá-los e formar a matéria empírica para o projeto Brasil Tortura Nunca Mais, à custa de logo o tribunal, contra as prerrogativas da advocacia, interditar a retirada de autos do cartório, acessíveis apenas à consulta em balcão. Ou vamos encontrá-lo em meio à poeira da remoção forçada de sem-tetos, na ocupação da quadra 110 Norte, em Brasília, na linha de proteção às violações que seguem tais operações, e a seguir na mobilização em busca de alternativas para assegurar a moradia digna no espírito da Constituição que ajudou a elaborar e da Declaração do Habitat, que inscreveu a moradia no rol dos direitos humanos cogentes, e assim contribuindo para as gestões que permitiram a esses cidadãos se instalarem contra as políticas de repatriação, onde hoje se encontram no Distrito Federal, formando a comunidade da Vila Nova Esperança. Aqui, reproduzindo as mesmas atribuições de defesa de direitos, tal como Entre Momento fez com colegas da OAB-DF, para garantir os títulos históricos reivindicados pelo protagonismo da Associação Incansáveis Moradores de Ceilândia. Os exemplos podem se desdobrar indefinidamente nessa remissão de testemunho. Já não é o caso, dado o protocolo da cerimônia de homenagem e as manifestações dos ilustres oradores inscritos para essas homenagens. Aqui me incumbe assinalar que a mais importante homenagem que se pode tributar a Luiz Carlos Sigmaringa Seixas é a que expresse o seu legado de homem público, de amigo leal, de companheiro afetivo, de filho, irmão, pai, avô, presentes aqui
sua esposa Marina, seus filhos Guilherme, Luísa, sua irmã Maria Lúcia, seu irmão José Carlos, seus sobrinhos, um legado que projeta para tempos presentes, mais uma vez, tempos sombrios, mas que trazem um alento de que, enquanto existir compromisso de luta, como Luiz travou, são tempos contados, que, mais uma vez, serão vencidos. É nesse ponto que seu legado contribui para desvelar o que se proclama sob o manto de desburocratização, eficiência, combate à corrupção estatal, mas que alavanca a investida armada no país, sob a forma de uma desconstitucionalização e de uma desdemocratização da sociedade, um atentado à própria democracia, ao Estado de Direito e aos direitos humanos. Luiz Carlos Sigmaringa continua presente entre nós, ele e advogados como José Gerardo Grossi, tantas vezes juntos na mesma trincheira, na expressão do gesto nobre e da disponibilidade solidária para confrontar o arbítrio. Eles nos inspiram para a tarefa que a conjuntura propõe para aqueles que se comprometem com a causa democrática, que é a invenção democrática, como ensinou José Paulo Sepúlveda Pertence, outra de nossas referências, felizmente ainda na linha de frente da luta democrática, porque nos ensinou que a democracia é obra inconclusa, sempre inacabada, e que requer a disposição solidária de protagonismos como desses dois advogados, que muitas vezes, como aqui foi mencionado pelo ministro Gilmar, na UNB, retirou dos cárceres da repressão política o protagonismo de estudantes que agora aqui, na tribuna da Câmara, exercitam esse aprendizado, deputada Érica, deputada Arlete, assim como aconteceu nesse aprendizado que o cárcere educa para a política e que teve e tem aprendizes importantes que saem do xadrez para a projeção na luta pela cidadania e pela democracia. Mandela, Luiz Inácio Lula da Silva, Lula livre. Acho que Guilherme ele diria isso aqui, né? Contra esses estados de coisas que nos inspira a atuação de Luiz Carlos Sigmaringa Seixas. Lembro que ele me disse em 2007, em entrevista que fiz com ele, uma longa entrevista, e que está publicada no periódico que organizávamos no UNB, Observatório da Constituição e da Democracia, na qual, nessa entrevista, percorrendo os caminhos de uma atuação em defesa dos direitos humanos, das liberdades públicas e dos perseguidos políticos, estudantes, sindicalistas, professores, ativistas, durante os anos da ditadura instalada no Brasil com o golpe civil-militar de 1964, ele próprio estabelece a consigna de seu agir político e profissional. São suas palavras com as quais encerro esse depoimento. A prática da advocacia só se realiza quando posição de confronto direto entre a civilidade e o arbítrio. Muito obrigado. Obrigado, Dr. José Geraldo Souza Júnior, que foi reitor da UNB. Eu quero ler aqui uma mensagem para a família do SIG, assinada pelo senador José Serra. Infelizmente, não pude comparecer a esta homenagem àquele que foi meu grande amigo, Luiz Carlos Sigmaringa Seixas. Tínhamos uma relação fraterna, como poucas que já tive na vida. Sig era meu amigo de todas as horas. Nem ele nem eu éramos bem-humorados.
mas nossa amizade era. A perda que sofri com sua partida foi, é e continuará sendo infinita. José Serra. Registro aqui a presença dos deputados Paes Landim, José Augusto Pinheiro, Dr. Mauro Noleto, deputado distrital, Cláudio Marçal, presidente da ANOREG, Policarpo, foi deputado nesta casa, Pedro Carriello, defensor público do Estado do Rio de Janeiro, Antônio Sabino, da Central de Movimentos Populares. Registro também a presença dos filhos, Murilo Grossi, Tiago Grossi, Daniel, Luca e Vinícius, netos, e Carla, sobrinha, da família do Dr. José Geraldo Grossi, e José Oscar Pelúcio e Eva Pelúcio, amigos da vida toda. Bom, quando nós planejamos juntos esta sessão, Dona Maria Adelaide, Dona Marina, nós tínhamos pensado no número de mulheres na mesa que não puderam vir, né? Mas então eu vou dar preferencialmente a palavra às mulheres agora para o seu discurso. Passo a palavra à senadora Zenaide Maia, pelo Rio Grande do Norte, para fazer uso da palavra. Registro a presença também da senhora Maria Lúcia e do senhor José Carlos, irmão do Sigmaringa. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Eu quero cumprimentar aqui e parabenizar o deputado federal Paulo Teixeira por essa linda homenagem a dois homens, grandes homens, advogados, que eu não tive o prazer nem a honra de conviver com os dois, mas tudo que foi falado aqui por todos que me antecederam foram homens de fé. Quero cumprimentar aqui o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, a nossa ministra Carmen Lúcia, o ex-presidente da República, Sarney, e em nome de todos, devido ao tempo, que estejam todos cumprimentados. Ouvindo tudo aqui que foi dito, como eu falei, dois homens de fé, homens que lutavam, fé, eles insistiam, persistiam e nunca desistiu de lutar. Direitos humanos, democracia e o fortalecimento das instituições. As instituições brasileiras, que é quem faz a democracia. Digo que fico emocionada e no momento em que a gente vive de intolerância, eles pregavam a tolerância, a negociação. Estou falando tudo o que ouvi aqui, de vocês que me antecederam. Então, parabenizar e dizer o seguinte, em nome da família de José Gerardo Grossi, eu quero, através de Murilo Grossi, cumprimentar toda a família aqui, e de Luiz Carlos Sigmaringa Freitas, cumprimentar, em nome de Maria Lúcia Sigmaringa Freitas, que trabalha comigo, é uma honra tê-la, quer dizer, não conhecia a história, quer dizer, conhecia a história, mas é como eu disse, não tive a vivência. Eles são exemplos de seres humanos que acreditavam que mesmo com os altos e os baixos, deviam levantar a cabeça e continuar defendendo a educação, a ciência, a tecnologia, a liberdade desse país. Ou seja, eles defendiam a soberania nacional na hora que defendiam isso tudo. E sinto orgulho de estar aqui numa homenagem grande como essa e dizer o seguinte, eu me sinto, como todos que fizeram parte da vida desses dois grandes advogados e homens, também quero ser amiga da família deles e daqueles que defendem exatamente o que José Grossi e Sigmaringa Freitas defenderam, a liberdade, a democracia, os direitos humanos. É isso que a gente está precisando, fé
e muito amor ao próximo. Muito obrigada. Obrigado, senadora Zenaide Maia. Eu achei muito significativa a presença de 3 ex-procuradores gerais, Dr. Aristides Junqueira, Dr. Antônio Fernandes Souza, Dr. Roberto Gurgel, nessa nossa sessão. Eu passo a palavra ao deputado José Guimarães. Senhor presidente Paulo Teixeira, autor do requerimento desta homenagem, convidados, ministro Gilmar Mendes, 2 ex-procuradores presentes aqui na mesa, doutor Eduardo Ferrão, enfim, ex-presidente José Sarney, familiares dos 2 homenageados. Deputado Paulo Teixeira, para além das minhas palavras dirigidas aos familiares do ex-deputado Sig Marinha Seixas, o faço também a pedido do ex-deputado José Genuíno. Convidado para vir a esta sessão, não pôde e pediu, na condição de sou irmão dele, e o parlamento sabe disso, para que eu proferisse essas poucas palavras em homenagem a Eduardo Cardoso, a esses 2 homens que fizeram a história do Brasil. Sig Marinha é um homem que marcou não só a vida desse parlamento, como marcou a luta pela democracia, pelos direitos e pelas liberdades. No pouco tempo que nós o conhecemos, eu cheguei aqui nesta casa em 2007, na primeira eleição para deputado federal, até os seus assessores foram para o meu gabinete, que eu era bem novato, a Vanusa e o Jaelso. Os familiares do Sig Marinha sabem. E construímos a partir daquele momento uma relação que já havia com o ex-deputado José Genuíno e eu como parlamentar cearense, presidente Sarney. E devo dizer aos convidados a este plenário neste momento, uma das mais sólidas e sadias amizades que eu construí aqui no parlamento e na relação com o Sig Marinha. Quando eu recebi, eu estava no Cariri do Ceará, e o Genuíno me liga dizendo da morte do Sig Marinha. Eu fiquei, confesso que até me tremendo, porque eu sei o quanto Sig Marinha representou na luta pelos direitos, pela democracia e pelas liberdades. Homem calmo, mas de uma firmeza extraordinária. Homem sábio, que também com o Antônio Grosso construíram um legado que é respeitado por todos. Talvez essa sessão aqui demonstre bem isso, a representatividade dela, e pelo que os convidados expressaram em seu discurso. O Brasil chora a perda desses 2 homens que foram intransigentemente defensores da democracia, dos direitos e de tudo aquilo que ainda hoje todos nós lutamos. E a melhor forma, deputado Paulo Teixeira, de homenageá-los, e especialmente a Marina e a Adelaide, as esposas que estão ali, é exatamente nos referenciarmos em tudo aquilo que eles fizeram pelo Brasil. Eles estão presentes nas lembranças, mas, sobretudo, nas causas que eles sempre defenderam. A luta pela democracia. A luta pela democracia não é de um partido A ou partido B, é de todos. Não tem futuro uma nação que não se preze, que não se guie pela permanente luta, como foi a do Sig Marinha nesse período todo, para a conformação do Estado democrático de direito. Esse, para mim, é o legado dele, e é por isso que nós prestamos essa homenagem a estas 2 figuras públicas vocacionadas para a advocacia pública. Eu lembro, e eu termino, Paulo Teixeira, que uma vez eu liderava o governo da ex-presidenta Dilma, e eu fui lá no Sig Marinha, e eu dizia para ele: ô ministro, ô deputado, por que Vossa Excelência
nunca quis exercer algum cargo na alta cúpula, na alta magistratura brasileira. Ele dizia: não quero, meu lugar é como advogado, meu lugar é aqui. E assim ele construiu esse conjunto de relações e de admiração que temos por eles. Amigos, advogados, e pode ter certeza, viu, Marina, Guilherme, os seus filhos, e o Guilherme, a Marina, o Guilherme, a Luísa, eu guardo pelo Sigmarinho um respeito muito grande. Fico até emocionado. E devo dizer, peço permissão a vocês, uma vez eu tive um processo aqui e eu não tinha como pagar o advogado. E eu fui lá, Eduardo, falar com ele. E ele me indicou um amigo. E disse: olha, esse amigo vai fazer o básico contigo. E era assim, homem solidário, que aliás está aqui, que é o doutor Marcelo Leal. Ele foi ser meu advogado porque o Sigmarinha pediu. Então, era um homem extraordinário. Eu nunca vi um ser humano tão universal como o doutor Sigmarinha Sexta. Ele estará presente sempre entre todos nós. Parabéns pela brilhante sessão, deputado Paulo Teixeira. Obrigado, deputado José Guimarães. Eu passo a palavra para o Caio Leonardo, que é conselheiro da OAB do Distrito Federal. Pode fazê-lo aí no microfone de à parte mesmo? Ou ali, dá para subir? Então, no microfone. E, ao final, eu vou convidar os filhos, a esposa, o doutor Grossi, o doutor Sigmarinha, para a homenagem aqui. Caio Leonardo, ele vai ler uma carta do Cacai, Antônio Carlos Castro Machado, que está num júri hoje e não pôde se fazer presente. Senhor presidente Paulo Teixeira, senhor ministro José Eduardo Cardoso, magnífico reitor, senhor procurador-geral, presidente Sarney, senhores e senhoras deputadas, senadores, eu agradeço ao presidente a honraria de me ceder a voz para que a minha voz seja cedida ao grande advogado Cacai. Eu juro que não vou voar daqui, não tenho esse plano. Tenho muita honra em me dirigir a esse campo sagrado. Trabalho com processo legislativo há 20 anos. Primeira vez que eu me dirijo a esse plenário, justamente porque eu respeito demais. E aqui não ponho pés nem rodas sem o devido convite, por uma questão de integridade. E vamos ao Cacai e vamos voltar ao respeito a esses dois homenageados que resumem, ou na verdade expandem aquilo de que nós precisamos tanto hoje, que é recuperar a noção de gravitas, de grandeza na vida pública. Diz o Cacai: eu sempre tive, além de uma amizade doce e sincera, um enorme carinho e admiração pelo nosso querido Grossi. Figura ímpar de inteligência rara e enorme conhecimento jurídico e das pessoas. Faz uma falta danada nos tribunais e na vida. E ainda tem o nosso Sigmaringa, o meu Sig, meu irmão, meu amigo, meu companheiro de vida e de sonhos. Eu o amava como amo a minha família. E o escutava, o ouvia, o observava e aprendia. E ria com ele das pessoas e da vida. Dividíamos sonhos, conquistas, frustrações, mas principalmente sabíamos que podíamos contar um com o outro
na vida e nos embates jurídicos e políticos. Eu o admirava profundamente, eu o amava imensamente, e a falta dele dói em mim de maneira pungente. Quis o destino que, na hora da homenagem a eles, na Câmara, eu vá estar fazendo um debate num júri. Farei silenciosamente uma homenagem aos meus dois queridos amigos. Me lembro do meu poeta Manuel de Barros. Tem mais presença em mim o que me mais faz falta. Obrigado, senhores. Obrigado, Caio. Nós agora partimos para as dois últimos discursos. Deputada Érica Cocai. Eu começo agradecendo ao deputado Paulo Teixeira a oportunidade que nos dá de tecer nesse plenário, de certa forma, o contrário do que nós estamos vivenciando no Brasil. Tem um poeta que diz que toda realidade é grávida do seu contrário. Nós estamos aqui vendo o útero grávido do contrário de uma democracia que está no pelourinho, de um embate que se trava entre a civilidade e a barbárie, onde o arbítrio encontra seus artifícios e vai se introduzindo e tentando obstruir os poros de uma democracia inacabada e sempre em construção. E quando a gente fala de Zé Gerardo Grossi, e quando a gente fala de Sigmaringa Seixas, nós estamos falando da democracia, da opção que fizeram nas suas vidas de dedicá-las à construção dos direitos, à construção da liberdade, à construção da democracia. Até porque a democracia não é solitária, ela se fortalece e se alimenta dos direitos. Os direitos carregam a democracia para todas as dobras desse país. Os direitos transformam a democracia em uma democracia de alta intensidade e não de baixa intensidade. Mas também é a democracia que é o sólido fértil e único para que os direitos possam existir. Portanto, aqui no dia de hoje, ao lembrarmos de Zé Gerardo Grossi e ao lembrarmos de Sigmaringa, nós estamos fazendo uma ode à democracia, uma ode aos direitos, uma ode à liberdade. São profissionais que se utilizaram da sua formação profissional como defensores dos seres humanos. Até porque a nossa humanidade, ela só se reconhece na liberdade. Até porque a nossa humanidade só se reconhece no outro, na alteridade. E o arbítrio que aos pedaços nós vivenciamos no dia de hoje, ele nega o outro quando o outro não é o seu próprio espelho. Nesse período de ódio, onde voltamos a ter presos políticos como Luiz Inácio Lula da Silva no nosso país, nós precisamos estar aqui vivenciando o que foi a vida de Sigmaringa Seixas, o que foi a vida de Zé Gerardo Grossi, em defesa dos direitos, da democracia e da liberdade. Sigmaringa faz parte das nossas vidas. Não teve nenhuma grande luta em defesa da civilidade, em defesa dos direitos e da liberdade que não tivesse contado com a presença e a participação ativa de Sigmaringa e de Zé Gerardo Grossi. Lembro de Sigmaringa quando na Universidade de Brasília nós ousávamos dizer que o arbítrio não pode existir se há o desenvolvimento da ciência, da cultura e da arte. E na Universidade de Brasília, nós enfrentávamos este arbítrio, e ali adentrou aquela universidade ocupada pela polícia, Sigmaringa Seixas e o seu pai. E ali, o seu pai, numa demonstração de coragem, essa coragem que a gente exige dos homens e mulheres que optam por construir uma sociedade justa e igualitária. E ali, o seu pai enfrentou com muita altivez, enfrentou o arbítrio e as forças policiais que ali estavam. E ali estavam Sigmaringa Seixas,
um jovem advogado. Um jovem advogado que abriu o seu escritório para que nós, em todos os momentos de angústia, pudéssemos estar. E em todos os momentos de angústia, quando víamos que a democracia corria risco, que os nossos corpos corriam riscos, que as nossas vidas corriam riscos, nós adentrávamos aquele escritório. O escritório de Sigmaringa, junto com seu pai. E ali nós tínhamos a tranquilidade de quem sabe que as injustiças, elas passam. As injustiças, elas são transitórias. E ali nós tínhamos o pulso firme de Sigmaringa. Quantos de nós ele não retirou da cadeia? Quantos de nós ele não defendeu para que pudéssemos ter o direito à nossa própria voz, ao nosso pensar, ao nosso sentir e ao nosso querer? Quantos de nós? Aqui temos a deputada Arlete Sampaio, que é desta época na universidade, que sabe que nós ali colocávamos em risco as nossas vidas para poder defender a democracia. E tínhamos o baluarte, o porto seguro de Sigmaringa Seixas. Sigmaringa Seixas, que com toda a nossa angústia, bem como Zé Gerardo Grossi, nos acalmava. E a partir daí ia puxando os fios do direito, massacrados, pisoteados pelas botas e baionetas, ia construindo as nossas defesas. Quando nós fomos expulsos de forma arbitrária da Universidade de Brasília, nós tivemos um advogado, 2 advogados, Sigmaringa Seixas e Heitor Furtado, que fizeram ação judicial para que nós pudéssemos ter o direito de voltar à Universidade de Brasília, porque naquele momento o reitor da universidade, não obstante a anistia já está em curso no Brasil, capitão de mar e guerra, José Carlos Azevedo, dizia que nós não voltaríamos à universidade. Nós voltamos à universidade, Marina. Voltamos porque tinham 2 advogados, e particularmente um advogado que nos acompanhou todo o tempo, que disse: nós vamos fazer com que vocês possam retornar à UNB e possam concluir os seus cursos. Por isso, a gente se enche de emoção quando fala de Zé Gerardo Grossi, quando fala de Sigmaringa Seixas. A gente se enche de emoção. Nisso que Paulo Teixeira dizia, e falando de Guimarães Rosa, de que eles nos ensinam a trilhar o caminho da alegria e vão embora quando a gente consegue fazer a alegria e a felicidade sozinhos. E quando a gente sente que não temos condições de buscar essa alegria sozinhos, a gente lembra mais uma vez de Guimarães Rosa, quando diz que tem gente que não vai embora, se torna encantado, vira encantado. E Sigmaringa Seixas, Zé Gerardo Grossi, são encantados, que nos lembram que nós não podemos desistir nunca da construção de uma sociedade onde todas e todos nós possamos viver plenamente a nossa humanidade. E nos lembram os 2, também Drummond de Andrade, quando diz: mas essa saudade, bate muita saudade. Quando o arbítrio se estabelece, quando o arbítrio busca preencher as frestas de uma sociedade que não fez o luto nem da ditadura, nem do colonialismo, nem tampouco da escravidão, a gente sente uma saudade muito aguda. Mas diz Drummond que saudade não é sinônimo de ausência, é presença. Por isso, Sigmaringa e Zé Gerardo Grossi fazem parte de toda a trajetória deste país. Aqui já foi, e aí que ainda vai se estabelecer em defesa de uma sociedade onde o riso seja a norma, ou como diz Tiago de Mello, onde a gente possa pôr na lapela, uma flor gigante. É isso, porque de todas as lembranças que nós temos de Sigmaringa, nós vamos sempre fazer com que nós tenhamos vivas as mensagens e as expressões de muita afetividade. É uma postura profissional afetiva, tanto no parlamento quanto na sua existência enquanto deputado. Por isso, eu concluo apenas dizendo: se enganam aqueles que pensam que eles se foram. Eles estão aqui.
Eles estão neste útero grávido do contrário, do arbítrio e da barbárie que busca se instalar neste país. Eles estão aqui. Por isso, digo, Zé Gerardo Grossi, presente. Luiz Carlos Sigmaringa, presente. Presente, presente, presente. E Lula livre. Obrigado pelas palavras, deputada Érica Cocai. E passo para o último orador, deputado Paes Landim. Registro a presença também do senador Jean Paul Prats. Com a palavra, o deputado Paes Landim. Prezado amigo Paulo Teixeira, ministro Gilmar Mendes, meu caro Roberto Gurgel, ex-procurador-geral da República, prezado direto amigo doutor Antônio Fernando de Souza, ex-procurador-geral da República, senhor Eduardo Ferrão, senhor José Geraldo Souza Júnior, meus colegas, minhas senhoras e meus senhores, Sigmaringa Seixas foi uma figura singular que eu conheci aqui da Constituinte. Ele era do PMDB e, conformado com as posições do partido em determinadas votações na Constituinte, ele, então, deixou o partido. Era um homem, era um gênio por natureza. Certa feita aqui em 2004, no discurso que eu reportava ele, dizia que seu pai parecia um italiano. Sua irmã era uma aguerrida líder estudantil da Universidade de Brasília. Ele era aquele homem calmo e pacífico. E era esse homem que todas as correntes partidárias aqui nesta casa respeitava e admirava. Na última conversa, eventualmente, eu, o ex-ministro, senador do Pernambuco, tivemos com o presidente Lula, na presença do Dr. Rui Falcão, estava lá Sigmaringa. Eu brinquei com o ex-presidente. Senhor ex-presidente, o Sigmaringa devia ter sido senhor ministro, ou da Justiça ou do Supremo. E o presidente respondeu, ele não queria ser. Então, essa figura singular que mereceu o respeito de toda esta casa, pela sua educação, pela sua gentileza e pelo respeito que ele tinha às posições contrárias. Zé Gerardo Grossi eu conheci eventualmente na Universidade de Brasília, em 1963, recém-chegado do Rio de Janeiro, onde havia diplomado, e fui conhecer o sistema novo que a Universidade de Brasília introduziu no país, o sistema de crédito, e fui assistir por acaso uma aula. E lá, direito tributário, era Gerardo Grossi que estava ministrando essa aula. Fizemos uma boa amizade. Depois do nosso período eleitoral, uma figura também firme nas suas posições, mas educado, sereno, equilibrado. E recordo-me que no final de 63, ele, assessor do Supremo Tribunal Federal, do ministro Hermes Lima, que tinha sido meu diretor da Faculdade Nacional de Direito do Rio de Janeiro, e então pedi a Gerardo, fui lá no gabinete, que eu queria cumprimentar o ex-diretor, o ex-professor Hermes Lima, a grande figura, esse grande baiano, que ilustrou a cultura e o direito brasileiro. E tive essa oportunidade de cumprimentar Hermes Lima, em companhia de Raimundo Eirado, um ex-colega de faculdade, que tinha sido também, no seu tempo, presidente, na década de 60, da União Nacional de Estudantes. Então, eu quero aqui parabenizar Paulo Teixeira, esse aguerrido deputado, que eu respeito, embora eventualmente por suas divergências, é um estudioso do direito. Seu pai foi um estudioso de direito constitucional lá na Universidade de São Paulo, por essa iniciativa, porque realmente estão homenageando duas grandes figuras que marcaram o parlamento e a vida do direito em Brasília. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Paes Landim. Registro a presença do José Alves, ex-presidente dos Sindicatos Bancários do Distrito Federal, Marco Aurélio Carvalho, agradeço a presença também, que foi um dos inspiradores dessa sessão, e registro a presença do deputado Daniel Almeida, líder do PCdoB nesta casa. Eu, para finalizar, gostaria de prestar uma homenagem às seguintes pessoas e pedir uma salva de palmas a essas pessoas que continuam essa trajetória. Peço uma salva de palmas à dona Maria Adelaide Penaforte Pinto Queiroz,
Aos filhos Vitor, José Arthur, Murilo, Tiago, Valeriana, Maria e Antônio Miguel, filhos de José Gerardo Grossi. Quero também pedir uma salva de palmas a Dona Marina Lúcia de Carvalho, viúva de Sigmaringa. Aos filhos Guilherme Carvalho Sigmaringa Seixas, que está aqui, e Luísa de Carvalho Sigmaringa Seixas. Peço também uma salva de palmas para Maria Lúcia, irmã do Sig, e José Carlos, ambos irmãos do Sigmaringa. Registro a presença entre nós do deputado Henrique Fontana, também, que foi colega de parlamento do Sigmaringa. Agradeço enormemente as presenças do ministro Gilmar Mendes, que esteve conosco, José Eduardo Martins Cardoso, Antônio Fernandes de Souza, Roberto Gugel, Aristides Junqueira, José Geraldo Souza Júnior, Eduardo Ferrão, e também do presidente Sarney, que participou de toda a sessão. Agradecemos a sua presença. Agradeço a presença de todas e todos nesse emocionante dia e damos por encerrada a presente sessão. Viva José Gerardo Grossi, viva Luiz Carlos Sigmaringa Seixas. Muito obrigado. Olá.